Tô Tudo bem? bem, tudo certo, né? É o seu primeiro podcast que tu participa? Cara, na vida é. Ah, Né? e, mano, deixa eu só me apresentar aqui, tá? Daí a gente já começa. E aí, pessoal, aqui é o Sem Fitas Podcast, eu sou o Lorenzo e a gente tá aqui hoje com o Danilo Alves. E aí, mano? E Cara, aí? você viu que eu sou muito ruim de me apresentar, né? É a primeira vez que eu me apresento. Cara, na sua opinião, o parkour é muito subestimado no Brasil? Quando você diz subestimado, o que você quer dizer exatamente? Subestimado significa que as pessoas não dão o devido valor. Eu acho que, como qualquer esporte no Brasil que não seja futebol, as pessoas não dão o valor que merece, né? Então, o parkour muito menos, porque o parkour é um esporte super recente, não é um esporte de classe A, então é até comum você ver assim classe A que eu digo de grana, né? Parkour é um Sim. esporte muito barato e não é praticado por gente rica. Você vê alguns esportes mais jovens que o parkour, que você vê que tem uma grande massa de pessoas que têm grana, que o esporte vinga muito rápido, né? Mas porque são praticados por uma galera que tem mais grana. O parkour é praticado por qualquer pessoa que não precisa gastar muita grana. Você não precisa do melhor tênis, você não precisa da melhor calça, da melhor camiseta. Então eu acho que nisso o parkour perde um pouco por uma questão de se exibir mesmo, né? Assim, de conseguir atingir todo mundo. Então, eu acho que o parkour, sim, ele é bem levado a sério, mas ele, muitas vezes, você vê as pessoas achando que você tá brincando, que você tá zoando, que você tá tirando uma onda, e na real você tá treinando sério, entendeu? Eu acho que nesse aspecto, sim, ele é meio subestimado. E aí as pessoas veem alguma coisa na internet ou algum vídeo na televisão e falam, nossa, o parkour é muito foda, que não sei o quê, que esporte incrível, por que você não participa? Eu falei, meu amigo, porque eu não tenho dinheiro para ir pra gringa participar, entendeu? Só para ir fazer parkour. Se tivesse alguém que me bancasse, uma empresa que me apoiasse, beleza, né? Mas não é o caso do parkour. Até tem pessoas, eu fiquei bastante anos da minha vida ganhando grana e tendo apoio de marcas, mas ainda assim era pequeno, não dava para eu juntar uma grana deles e bancar uma viagem para gringa, saca? Uhum. Não foi fácil, mas já aliviava muito. Mas não dá para você aprender sozinho? Não, isso rola. O parkour hoje mais ainda e cada vez mais acredito que você consegue aprender por tutoriais no YouTube. Você tem bastante ferramenta e bastante pessoas ensinando o parkour por tutoriais, ainda mais agora nessa pandemia. Eu mesmo dei aula online. Você tem bastante coisa. Então, você vai aprender o fundamento do pé, você vai aprender o fundamento da mão, o fundamento da perna, o fundamento do quadril, o fundamento de tudo. E aí, se você tá afim mesmo, você vai lá e faz a parada acontecer na tua vida, né? Como tem gente que aprende a falar outro idioma no Duolingo, por exemplo. Uhum. É que tem, tipo assim, tem muita gente que quer começar, né? Mas daí começa, vê que não é tão fácil quanto parece. Existe. Tem muita gente que é assim, né? Tem. É porque o parkour, cara, ele é. Eu costumo falar isso assim para todo mundo que começa a aprender. Ele é fácil, porque ele traz de volta um registro quase ancestral que a gente tem no nosso corpo, né? Então, o homem das cavernas ele fazia isso para sobreviver. Então, na Uhum. medida que você vai praticando, você vai pegando os movimentos muito rápido, você vai entendendo muito rápido. A questão é a prática para você entender o ritmo de cada coisa, né? Então, às vezes, sua corrida é mais rápida do que o movimento que você está aprendendo. Então, não bate uma coisa com a outra. Você tropeça, você acidenta, acontece alguma coisa. Mas é tudo uma questão de prática. É muito fácil fazer parkour de verdade. A técnica da repetição que é chata, que você tem que ficar lá repetindo até ficar natural, né? Como qualquer esporte, você vai lá, sei lá, falando de futebol, você vai ficar lá chutando bola no gol por meses. Uhum. E tem muita gente que acha que começa, tipo assim, pulando de um É de lugar para o outro. outro, sabe? Mas não é bem assim, né? Você não pode pular de distâncias altas logo no primeiro pulo. Não. Tem várias coisas que a gente faz no parkour, né? Uma delas é o salto de precisão, que é uma das coisas mais chatas e mais difíceis que você vai fazendo eternamente enquanto você treinar parkour.
Você vai fazer só desligar o celular aqui para não chegar as mensagens. Desculpa. Então, sei lá, o salto de precisão, para você ter uma ideia, imagina tem 2 muros paralelos, você tem que pular de um muro para o outro. E você não pode passar e você não pode faltar. Esse muro pode ter diversas alturas e pode ser várias situações, né? Então, uma coisa é eu fazer esse salto de um murinho para o outro que está a 50 centímetros do chão. Outra coisa é eu fazer esse mesmo pulo pequeno que está a 20 metros de altura. Então, o teu psicológico muda, né? E aí a gente sempre começa no chão, sempre começa no chão. Risca 2 linhas no chão e repete esse movimento. Ah, rolou, vai para a guia da calçada. Ah, rolou, vai para um segundo degrau, vai para um terceiro degrau, vai para um quarto degrau. Quando você vê, você já está fazendo isso, sei lá, 5 metros de altura fácil. E aí, dependendo do nível que você quer chegar, você vai fazer cada vez mais alto, porque você já está treinando há anos, você tem totalmente a consciência corporal e a consciência pessoal, né, que você consegue fazer aquilo, você não vai ter o medo. E também você vai saber como errar. Se eu errar um pulo desse, eu já sei como eu me viro. Então a gente treina também como errar. É perigoso? É meio mortal o parkour? É. Mas para isso acontecer, meu amigo, você tem que estar muito indisciplinado para você se machucar, para você, sei lá, morrer, acontecer alguma coisa. Que é muito perigoso, então você não faz nada que você não tenha certeza de que você faça. Então você não vai tacar um salto à toa. Aí, esse dia eu tava na rua, aí conversando com um cara, ele falou assim, ah, você faz parkour e tal, não sei o que lá, falou, faço. Pô, você já pulou de um prédio pro outro? Falei, meu amigo, pular de um prédio pro outro é a coisa mais fácil que tem. Porque a distância da plataforma de um prédio pro outro, você já olha de cara e fala, eu consigo e eu sei que eu vou rolar e tá perto. O lance é que impressiona, né? Você vê um pessoal Sim. pulando de prédio pro outro. Mas o pulo em si não é difícil, é uma altura que você já praticou muito tempo. O difícil mesmo é fazer um salto de precisão lá em cima desse prédio, que você pode morrer de verdade, sabe? Uhum. Então a gente, não, É, a gente nunca começa valendo, a gente começa brincando mesmo, e passa muito tempo nessa brincadeira. tem muita gente que acha, tipo assim, pra você pular de um prédio pro outro, só você dá o maior salto que você conseguir. É isso? Olha esse papo, né? É mais fácil. Ah, não, não é o maior salto e não é o quanto você aguenta de perna. Quando você começa a treinar parkour, você começa a ganhar, tipo, uma. É meio metáfora isso, mas você ganha uma trena na sua cabeça. Você começa a olhar as coisas e saber a distância que estão as coisas. De tanto que você já repetiu, né? Uhum. Voltando pro futebol, você olha pro gol ali, você sabe a distância que tá o gol de tanta falta que você já bateu ali o pênalti, né? Então você acaba ganhando essa dimensão das coisas, de altura, de distância, de tempo que você vai levar no ar, de postura que você vai ter. Então, para você pular lá de uma plataforma para o outro, que a gente fala que é um big jump, você olha e você já sente no seu corpo que você chega na tua corrida, na tua passada, e aí você começa a calcular as passadas, o tempo do rolamento, o tempo da mão no chão, a levantada. Aí você tem que calcular se o chão é cimento, se é grama, se é pedra, o que que é. Mas tudo isso você já faz um cálculo na cabeça, de tantas vezes que você já fez isso brincando de cima de um brinquedo de um parquinho pro chão, sabe? Então é só reproduzir o que você já sabe. Mas não é difícil. Ah, falando É assim, de é boa. fácil, né? Mas, tipo assim, se você falar, pô, Lourenço, pula de um prédio pro outro, cara, eu não vou conseguir, eu vou ficar travado. Inclusive, é o que eu queria te perguntar. Como que tu lida com pessoas que têm medo de altura? Não, Tipo, eu tinha medo de altura quando eu comecei, assim. você Muito. tinha, né? Tinha, mas a altura sempre teve uma coisa que me encantava, né? Então eu Uhum. sempre gostei desse lance de saltar de paraquedas, de andar de avião e tal. Mas, assim, sempre com muito, 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 muito medo. Eu, Danilo, lidei da seguinte forma: se eu tenho medo, eu vou enfrentar e vou entendendo minhas confianças. E não é só enfrentar o meu medo, né? Eu estudava, tipo, eu ia lá, puta, que me dá medo. Então, o que que é essa sensação? Como é que é? Eu preciso voltar aqui amanhã para ter uma segurança? Por que que eu tenho medo? Eu tenho medo de escorregar? Então, se eu escorregar, o que que eu faço? Então, ia tirando alternativas, né? E aí você vai aprendendo a lidar com esse teu medo de diversas formas, né? Não só o medo de altura.
você tem uma ideia, eu tenho muito medo de filme de terror, né? Eu não gosto. Eu sou mó cagão. Eu E também. aí, e aí um dia me colocaram pra assistir Jogos Mortais. Jogos Nossa. Mortais, velho, tipo, não é um filme de terror, mas ele tem uma tensão ali que é muito louco. E eu não conseguia assistir esse filme por nada. Aí eu lembro que eu tava ficando com uma menina, ela falou assim, meu, assiste esse filme tentando desvendar como que você sairia da situação. Cara, mudou pra mim. Pra mim virou um jogo o filme. Aí eu assisti todos direto, assim, sem medo e sempre tentando desvendar um jeito de escapar daquele enigma, né? Então, no parkour é meio que isso, assim, as coisas têm que te dar medo mesmo. Elas têm que. Se você não tem medo, você fica imprudente, você taca de qualquer jeito. Você tem que ficar esperto mesmo, sabe? Você é muito Uhum. pequeno pro mundo, a gente é muito pequeno, mas a gente brinca, a gente valoriza isso e tem um amor por essa movimentação. Quando eu pego alguém que tem medo de altura, eu respeito, claro, né? Porque eu sou professor, tô ali educando, mas eu começo em poucos momentos sempre colocar essa pessoa em alguma situação de atenção, de medo, de risco e de perigo. Aí você tá lá, sei lá, dando aula para criança ou para adulto há um ano, quando você vê ela já tá, o medo de altura dela já é do prédio, né? Mas de subir em cima do carro, sabe? As coisas vai conquistando, né? Porque ela vai Uhum. ganhando confiança. Então eu acho que o segredo de ganhar o medo da altura é você ganhar a confiança de que você pode estar ali numa boa, sabe? Igual Uhum. paraquedas está ali para isso, né? Você tem a confiança no paraquedas. Sim. Inclusive, tipo assim, você falou que você não tem mais medo de altura e tudo mais, mas você recentemente fez alguma coisa onde você sentiu medo, ou não? Putz, Lourenço, assim, quase todo dia, eu pratico parkour todo dia, né? Uhum. Todo dia eu me coloco em alguma situação de medo. Mas só que cada dia esse medo pode ser uma coisa. Pode ser um dia de chuva, pode ser um dia de frio, pode ser um carro que está passando, pode ser uma pessoa que está te olhando e você cria uma expectativa que agora você tem que fazer porque essa pessoa quer ver, e você, enfim, tem vários pequenos medos que rolam, né? Uhum. Claro que tem uns que você fala, mas isso aqui eu vou acertar e não vou me machucar. E tem uns que você fala, putz, isso aqui eu não posso errar porque eu vou morrer. Esses que você não pode errar porque você vai morrer é mais raro, né? Isso aí eu me coloco numa situação quando eu tô treinando com os meus amigos mais profissionais, e aí a gente vai para uns picos mais cabreiro. Mas, você, cara, bater uma canela no Aquina é sempre motivo de medo, velho. Porque você vai bater uma canela, você vai ralar a canela, vai rasgar, vai tomar ponto. Nossa, velho, aí vai ficar um tempo sem andar. É uma desgraça isso, velho. Então isso para mim me dá mais medo do que eu fazer um salto lá em cima de alguma coisa que eu posso morrer, entendeu? Porque é um inferno, cara. Mas Uhum. claro, né, nessa situação pandêmica, para você se colocar numa situação de risco é muito mais difícil, porque para treinar, para sair para rua, tá mais difícil, né? Então, recentemente, acho que o que eu mais tive medo foi um treino noturno na chuva que eu fiz de fundamento e, e por estar molhado, por estar frio, por estar escuro, te dá mais cautela e muito mais medo, né? Você pode errar mais fácil as coisas mais bestas, assim. Então isso Uhum. dá muito medo, né? E, e é exatamente o que eu ia te falar, mano. Tipo, por que fazer uma coisa que você tem que pular de um lugar pro outro quando tá chovendo? Cara, por que você joga a bola na chuva? Entendeu? Ah, Por- mas Porque eu você sei lá. gosta, porque você Não, curte, você tá não, ali. eu entendo, mas tipo assim, você não vai, você não tá correndo risco no futebol, tá ligado? Ah, tá, velho. Tomar um Eu, carrinho ali no futebol, você quebra um pé muito fácil. Tem muito mais gente que se machuca jogando bola do que fazendo parkour. eu não pensei nisso, você pode chutar a grama. Você pode chutar grama, você pode chutar o brother pode escorregar, dar no teu joelho, você nunca mais anda. Você pode pisar em falso num buraco e rompe o ligamento do joelho. Se você for goleiro, você bate a cabeça na trave, toma uma bolada na cara. Eu tenho uma lesão no meu corpo que vai ser eterna, que é exatamente de quando eu jogava bola. Meu ombro ele é frouxo, ele sai do lugar e tal. Eu já fiz a cirurgia, vou ter que fazer mais uma por conta do futebol. No parkour, cara, nunca tive nada em 16 anos de parkour, saca? É muito Hum, bizarro isso. E o futebol foi um lance que eu era goleiro mesmo, sempre joguei no gol. Eu saí para defender uma bola, defendi a bola,
num escanteio. Na hora que eu fui cair no chão, eu bati no corpo do atacante lá do menino do outro time, caí de mau jeito e rompi os ligamentos do ombro. Ah, besteira, velho. Uhum. Saca? E, você tava me falando da chuva lá e tal. Continua, ou era só aquilo mesmo? Não, é que a gente treina em várias situações, né? A ideia do parkour é essa coisa meio platônica, de você estar pronto para fazer parkour em qualquer situação, né? Então, se estiver chovendo, você vai ter que fazer uma coisa meio de super-herói, assim, né? De querer salvar alguém, de querer estar numa situação de risco, ainda mais se você for uma criança que sempre foi influenciada por filmes de ação, você traz isso, né? Você volta aquela criança atuando no seu treino, com 33 anos de idade. Hoje eu ainda penso das coisas que eu assistia quando era criança. E aí você vai lá treinar na chuva, porque você quer uma situação mais difícil. Aí você vai treinar fundamento na chuva, vai treinar no frio, vai treinar com mais roupa, vai treinar com peso. Para quando você estiver no seco, no dia, sem peso, seu parkour vai estar muito melhor, entendeu? É mais se colocar numa situação de extremo para poder melhorar a situação mais suave que você está. É mais por isso, não é porque eu gosto de treinar na chuva. Não, eu vou treinar salto de precisão na chuva para eu não escorregar, para quando eu estiver no seco e no sol, eu não vou escorregar nunca mais, entendeu? Você meio E força uma parada difícil. aqui no Brasil tem competição de parkour? Cara, tem um lance aqui no Brasil, tinha tudo para ter uma competição de parkour aqui no Brasil há anos. A Red Bull até chegou a fazer um campeonato de parkour aqui. Eu tenho uma opinião muito particular a respeito, então, se algum praticante de parkour estiver ouvindo isso e não concordar comigo, quero deixar claro que é uma posição minha particular, tá? Claro, pô. Rolou o Art of Motion, que foi um dos primeiros episódios, um dos primeiros campeonatos de parkour assim, que teve no mundo, que a Red Bull lançou, tem até hoje, e funciona no país todo, no mundo todo. E quando rolou no Brasil não deu muito certo, assim, rolou uma manifestação da galera que era contra a competição do parkour, porque parkour é uma coisa, freerun é outra coisa, a Red Bull querendo ganhar dinheiro com o parkour, e uma galera não concordava, aí o pessoal quis protestar, entrou no meio, fez uma bagunça lá. Enfim, eu acho que tinha pontos super positivos nesse protesto, até porque meu jeito de protestar naquela época, com os meus pensamentos que eu tinha, era não indo assistir, fiquei em casa, não dei ibope, tipo, beleza, não vou. Mas foi o meu jeito, talvez hoje eu iria e levantaria uma bandeira lá, se eu ainda fosse contra. E aí a Red Bull decidiu que nunca mais ia fazer no Brasil por conta dessa bagunça, assim, foi meio... Eu achei bem zoado, eu, Danilo, achei bem zoado. Mas os campeonatos não iam parar porque era um sistema que funcionava muito bem em qualquer parte do mundo, só no Brasil que deu treta. E a gente ouviu da própria Red Bull isso, assim, ó, não funciona o Art of Motion no Brasil, pelo menos por um tempo, assim. Então acho que a gente está de castigo. Mas rolaram outros campeonatos. O Ricardo Farias mesmo, que é um dos atletas que a gente tem no país de alto nível pesado, ele promoveu um campeonato, acho que o ano retrasado, se eu não me engano, difícil calcular, né, com o ano que não valeu o ano passado, de pandemia. Ele fez um campeonato e aí eu fui jurado também, fui um dos jurados. Mas é isso, ele botou muito dinheiro do bolso dele, muita gente apoiou com grana, a premiação foi produtos da empresa que ele tinha apoio, com pouco dinheiro e tal também. Então o pessoal ganhava, sei lá, um par de tênis, umas camisetas e 200 conto. Cara, isso não é premiação de evento em nenhum lugar do mundo. Mas é claro, como ele fez do bolso dele, era o que tinha, então a gente foi pela diversão. Rolou uma época da Globo também, a Globo fez o Desafio Urbano, foi bem legal também, eu não sei que premiação que foi, mas é que eu não participo das competições, competindo, assim. Por que não? Cara, eu sou de uma linha do parkour muito artística. Para mim, o parkour sempre foi para ser arte, ele não foi para ser atlético. Eu adoro assistir, eu adoro meus amigos que vão, eu pilho, acho o máximo. Hoje eu acho o máximo, acho incrível e apoio quem quer participar desses campeonatos. E, mano, inclusive, peraí, eu não entendi uma coisa, por que teve protesto contra o torneio que a Red Bull fez? Ah, Tipo, tá. era um torneio, e isso ajudaria muito na divulgação do parkour, né? Sim, Então por que teve protesto? vou explicar.
no começo do parkour sempre teve uma divisão meio política, entre aspas, assim, que é a divisão de parkour e freerunning. O que é a diferença? Pra vocês entenderem, o parkour ele é aquele esporte de você sair do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida e eficiente possível. Ponto final. Você sai daqui e vai, atravessa e acabou. O freerunning, ele tem essa mesma teoria, só que entre o A e o B você pode fazer qualquer movimento de modalidades que você quiser. Você pode ser criativo, você pode dar um mortal, você pode fazer uma pirueta. Você pode decidir não ir mais para o ponto B, você pode ir para um ponto C. Então você tem mais a liberdade de criação no freerunning. E aí existia uma divisão, aí você tem um grupo que defende o parkour, que você tem que correr e fazer o rolê, e você tem uma pessoa que fala assim, não, você tem que ir se divertir. O Art of Motion, quando veio para o Brasil, ele veio nessa ideia de ser a arte do movimento. Mas a Red Bull vendia como parkour aqui no Brasil também. E o pessoal falou assim, não, isso não é parkour, isso é freerunning. Freerunning é uma coisa, parkour é outra. Eu já era do time que ficava no meio. Falava, gente, você não faz uma coisa sem a outra. Pra você fazer freerunning, você tem que aprender. E é legal pra caramba, deixa o bagulho rolar. Mas eu também não concordava de como foi vendido, a forma que foi vendido aqui no Brasil, como um campeonato de parkour. Se fosse, ó, é um campeonato de freerunning. Aí, beleza, campeonato de freerunning. Mas vocês estão falando que é parkour. No momento que a gente estava no Brasil discutindo a respeito disso ainda, foi um momento ruim. Se fosse hoje, ninguém ia ligar, todo mundo ia querer participar, entendeu? Porque hoje a cabeça da galera está mais aberta. Então, foi sim uma movimentação meio política ali de definições do que era parkour e o que era freerunning. Para a Red Bull, não existia mais essa discussão, porque no mundo inteiro não se discute mais. Se discutia no Brasil. Então, os caras ficaram até meio surpresos. E aí, quando rolou essa manifestação da galera que entrou lá e invadiu, os caras falaram assim, ô, que isso, velho? Estamos aqui fazendo um evento da hora para divulgar para vocês o rolê todo e tá rolando essa bagunça, saca? Eu acho, Lourenço, eu tô falando assim, o meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem muito mais entendo, coisa, é claro que é o ponto de vista. tem muito mais coisas ali que movimentou esse campeonato. Como eu não estive à frente dele, então deve ter tido conversas ali com as pessoas que organizaram que eu não sei dizer a respeito. Estou falando que entre eu e meus amigos sentamos ali, discutimos e conversamos a respeito do campeonato. Eu achei ótimo, porque muita gente viu e muita gente veio falar comigo, ah, rolou o campeonato da Red Bull, você não participou, você não foi, não sei o que lá. Fala, não, eu não gosto desse lance atlético. E é isso, assim, para mim o parkour sempre foi essa coisa criativa, para mim sempre foi esse misto do freerunning, assim, de eu poder criar, de eu poder dançar, de eu poder interpretar, de eu poder jogar no palco, essa movimentação, né? Então, o campeonato para mim, e o que o campeonato exige fisicamente, não me atrai em nada, de eu ter que virar treinar como um atleta de parkour. Aí eu não gosto, eu prefiro fazer outras coisas. Eu prefiro gastar tempo fazendo uma aula de balé, fazer aula de dança, aula de teatro, outras coisas para poder já usar o parkour que eu tenho no palco e motivar as pessoas de alguma forma, sabe? Emocionar as pessoas de alguma forma. Eu entendo, pô, mano. A reação da galera quando você faz parkour deve ser muito da hora, mano. Tem dois lados aí, né? Eu tô fazendo um documentário agora com o Dal, a gente tá... O Dal o Leandro Dal, ele é um praticante de parkour também, que ele tá trampando muito com filmagem, gravando bastante coisa, fazendo muito vídeo. E a gente tá falando sobre um documentário falando sobre como é ser preto e praticar parkour, assim, qual é a diferença de um preto praticando parkour e um branco praticando parkour, né? Claro, tem pessoas que olham, assistem, te admiram, acham você foda, tá, não sei o que, nossa, que legal esse movimento, as pessoas esperam que você faça alguma coisa, sei lá, você tá lá na Paulista, você vai fazer um pulo, e você tá esperando as pessoas passarem para liberar o espaço, as pessoas param, aí você faz o movimento, elas acham muito legal, quer filmar, às vezes te reconhece de algum trabalho que você já fez, ah, você foi aquele cara que foi não sei aonde, eu te vi, não sei o que legal, vamos tirar uma foto, puta que bacana, massa, legal. Mas tem a galera que vem em você e faz comentários de formas
achando que é legal para ser descolado, mas que é extremamente racista. Por exemplo, a pessoa chega em mim e fala assim, isso aí é bom para fugir da polícia, né? Tipo, amigo, Nossa. como é que você vê eu fazendo parkour, correndo tal, preto, você fala isso para mim, que é bom para fugir da polícia? Meus amigos brancos não ouvem isso. Meus amigos brancos ouvem coisas do tipo, pô, legal isso aí, mano. Isso aí é bom pra você fazer uma coisa meio Homem-Aranha, né? Então, tipo, muda o texto, né? Não faz sentido. Tipo assim, as pessoas não têm noção do que estão falando, sabe? Inclusive, eu achei que os brancos que tinham roubado o parkour dos negros. Os negros faziam primeiro e depois os brancos que roubaram a ideia. Não, originalmente, né, falando do parkour, foi uma coisa meio David Belli, europeu branco ali, e o Sebastian Foucan, francês negão, vindo da África, que os dois amigos que fizeram e tal, então não dá nem para discutir esse lance racial. Mas eu estou trazendo isso porque é a minha fala que vai ter no documentário, né? Mas você ouve coisas de vários tipos, várias coisas. Então, tem pessoas que te comparam com Homem-Aranha, te compara com Pantera Negra, é, fala esse tipo de coisa que é bom para fugir da polícia, sabe? Ou você tá te chamam de macaco, enfim, tem várias coisas. Tem desde das coisas muito legais de se ouvir e das coisas muito bestas de se ouvir. Eu pratico parkour, tá indo para quase 16 anos. No começo, quase todo fim de semana que a gente ia treinar parkour, a gente tomava enquadro da polícia. A gente tinha que explicar para a polícia o que a gente estava fazendo e tudo mais. Hoje os policiais já passam, olha, e já tiram uma ideia. Ô, parkour, né? Que legal, pô, que massa. Eu fazia isso quando era criança. Mas também, assim, são 16 anos plantando, e semeando e cultivando essa educação parquística, né? Que a gente joga aí no Brasil. Internet fazendo um trabalho muito bonito também de divulgação dos vídeos, né? Todo dia tem vídeo novo, então as pessoas começam a assistir melhor. Mas ainda assim tem bastante coisa zoada que a gente ouve. Eu ouço mais, assim, mais voltado para esse lado do racismo, né? Que logo menos tem um filme aí falando disso aí. Cara, tipo, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Não sei porque, tipo, é tipo assim, eu não consigo nem falar, tá ligado? Eu não sei o que falar, é uma coisa tão absurda. É muito, cara. E assim, eu tenho 33 anos, estudo parkour, cara, desde o começo, assim, estudo muito, 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 assim, todo dia estudo parkour, estudo metodologia de ensino, psicomotricidade, para dar uma aula para uma criança style, saca? Para chegar, motivar a criança, e a criança sai dali bem, tal, não sei o quê. E aí acabo, várias vezes acontecia isso, quando eu dava aula aqui na Pompeia, acabava a aula, a criançada pilhando, pirada, que conseguiu fazer os movimentos, as criançadas que se ajudaram, tudo muito bonito, eu assim, mó orgulhoso que acabou a aula. Aí chega um pai, assim, e fala assim, essa aula aí parece os movimentos de macaco, né, umas coisas meio ancestral, assim, é bom para fugir da polícia, né. Aí você, aí que você, tem tanta coisa errada nessa frase, que quando você me chama de eu não sou professor, não sou ninguém, eu tenho um nome, amigo. Aí Uhum. comparar de um jeito muito pejorativo com macaco, com ancestralidade e fugir da polícia, cara, você me ofende de diversas formas, assim. Eu só tô felizão que teu filho conseguiu subir um muro que ele nunca conseguiu, sabe? E olha como é que você me trata. Você não sabe nem meu nome, pai. Tipo, pô, que bad, saca? Eu sei o seu nome, eu chamo seu filho pelo nome. Então, eu acho que também isso está ligado à classe social que você está dando aula, né? Eu acho que tem uma deficiência para a classe social, como também tem privilégios de você dar aulas para as mesmas classes sociais, assim. Então, tem classe social que você ganha mais dinheiro, que você é maltratado. Isso, não, tô generalizando, é claro que tem todas as suas particularidades, né? E tem classe social com menos grana que os caras te tratam como se fosse Deus, sabe? Uhum. Porque você está levando ali uma coisa que eles não têm. Mas é isso, estou generalizando. Eu tenho vários alunos de classe A que me tratam assim como, cara, eu fosse irmão da família. E tenho vários alunos também, tipo, de quebrada de comunidade, que mal me respeitam, saca?
Mas aí você vai ganhando respeito com o tempo, e aí tá tudo certo. Eu adoro dar aula, eu amo, assim, eu nunca tive problema nenhum com nenhum aluno, sabe? Uhum. E, e você dá aula, tipo assim, você já deu aula de graça para aluno, tipo assim, aulas gratuitas? Ou não? Ou são Já, pagas? cara, eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, em cobrar o valor da minha aula, assim. Uhum. Sei lá, se você chega pra mim, me manda um recado, vem com uma puta educação, tá na maior vibe, tá na maior pilha, fala, meu, eu quero ter aula com você, quero te acompanhar, vamos aí. Eu falo, puta, mano, pessoa chegando em mim aí, cheio da gana, cheio da vontade. Se eu falar pra ele ir no meu treino, ele vai, ela vai ser legal pra caralho e tal. Você fala assim, ó, vamos aí, vamos no treino, vamos aí. Ah, mas quanto? Não, vamos aí, depois a gente conversa. E aí, sei lá, e tem uma hora que eu acabo falando, saca? Uhum. Agora, tem mães e pais que são muito específicos. Ó, eu queria ter aula de parkour pro meu filho todas as quintas, assim, 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 assado. Topa? Eu falo, topo. Aí eu calculo meu dia, meu horário, então já é uma coisa muito mais profissional, regrada, diária, né? E aí tem um custo, então para mim é mais fácil. Mas esses mesmos alunos, por exemplo, que eu dou aula semanal, sei lá, terça e quinta, às vezes chega no fim de semana, eu ligo para eles, o que vocês estão fazendo? Ah, nada, vamos pro Vila Lobos, vamos pro Ibirapuera. E aí eu vou lá, a gente fica, cara, das 2 da tarde às 6 da tarde treinando, dando aula, pulando, pulando, aí chega a mãe, ah, quanto que foi a aula de hoje? Não, não foi nada. Veio no meu treino, sabe? Tipo, a aula é ali, e eu convidei. E eu gosto de fazer isso, porque fica mais próximo, fica mais solto, né? Porque a aula você tem uma Uhum. hora só, às vezes você não consegue desenrolar tudo. E às vezes você precisa, tipo, de 3 horas para a criança entender o rolê todo. Então, eu dou aula de graça, assim, não me importo, desde que eu sinta que exista uma retribuição de, no mínimo, uma retribuição de querer estar ali, né? De vontade. Eu Uhum. amo dar aula para quem tem vontade. Eu gosto que a criança me suga a informação. Eu gosto de chegar em casa cansado mentalmente, saca? É muito Uhum. bom. Eu, eu te entendo, mano. E aliás, tu também divulga, né, mano? Tipo, as crianças vão crescendo, vão divulgando. E, cara, é muito bom ver o desenvolvimento das pessoas, né, mano? É. Eu sei disso, pois eu sou voluntário. Eu sou voluntário de ONG também. E, Aham. mano, eu ajudo, tipo, 40 pessoas numa sala, tá ligado? Irado. Velho, é muito bom ver o É muito desenvolvimento bom, deles, cara. né? Ah, Bom demais. você se sente parte do mundo, né, cara? Você tá ali dando um pedaço de você pro mundo, você tá vendo alguém desenvolver por sua causa, saca? De Uhum, pessoas que, sei lá, que não tiveram os mesmos caminhos da sua vida, os seus privilégios em algum momento, e você consegue dividir esse privilégio com a pessoa, né? Privilégio, barra esforço, barra o que você quiser chamar, assim. Mas acho que é um lance de você amar o que está fazendo, né? Acho que tá ligado a isso, assim. Quando você faz o que você ama, putz, você quer dar para todo mundo de graça, saca? Você quer dividir tua ideia com a pessoa e tudo mais. Agora, quando você está fazendo um trampo que você tá lá só pela grana, puta, dificilmente você vai fazer um trampo desse de graça, sabe? uhum. E, e tu se tornou um profissional? Tipo assim, faz quanto tempo já? Tipo, professor mesmo. Cara, minha história para ser profissional, assim, e vamos trazer aqui a palavra profissional de profissão que trabalha e ganha dinheiro, Uhum, porque às vezes fala assim, ah, você é profissional, nossa, então você é o melhor cara do mundo. Não, quer dizer que é minha profissão, né? uhum, Foi meio que acontecendo, eu não sei nem dizer quando aconteceu, acho que não tem uma data específica, eu vi que de repente eu me peguei nessa já estava estudando e praticando e dando aula e ganhando dinheiro com parkour. Meio que foi acontecendo, porque eu comecei o parkour vendo o pessoal do Le Parkour Brasil, o primeiro grupo de parkour que teve no país, assim. Eu vi eles na televisão, um ano depois eu estava com eles, treinando com eles, e eles já trabalhavam fazendo eventos, palestras, etc, etc. E eu, por estar dentro desse grupo, comecei a participar das palestras e dos eventos e comecei a aprender com eles como era essa performance parquística, né? De pular, não ser só as puladas aleatórias, de ter um contexto por trás disso. E aí eu falei, nossa, tem um lance teatral, tem um lance da dança, tem um lance da música, tem um lance de um monte de coisa. E aí eu comecei a desenvolver mais sobre isso.
E de repente comecei a ser chamado para fazer uma participação de parkour num espetáculo de dança. De repente estava ali dando uma oficina de parkour no Sesc. Quando fui ver, já estava estudando educação física para aprender a dar aula. E de repente eu já estava dando aula. E aí eu falei, nossa, gente, eu paguei minhas contas esse mês com o dinheiro do parkour. E aí já estava fazendo vários eventos, participando como performance, depois eu já estava dirigindo performance, de repente já estava dirigindo evento, então foi umas coisas que veio assim, as oportunidades pintando e eu pegando todas o tempo inteiro. Aí umas aulas aparecendo para as pessoas, quero aula particular para meu filho, quero aula para um grupo, quero aula no meu condomínio, quero aula aqui pela internet, eu quero aula na minha escola. Eu falei, não, e eu assim, venha, 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 venha. E estudando cada vez mais. Tem um musical, a gente quer um cara que dance funk soul, que faça hip hop, que também faça parkour no musical. Você topa? Pô, topo, vamos aí. Aí já tava no musical. Então, o profissionalismo do parkour na minha vida veio de vários lugares, né? Assim, não é só de uma coisa. Claro que a aula é mais estável, mais ou menos ainda, porque se você vende pacotes de aula, você não sabe se a pessoa vai renovar o próximo pacote quando acaba. Mas é uma coisa mais frequente. O evento é uma coisa mais aleatória, né? Precisa que o mercado queira um evento com parkour. Uhum. E o que veio primeiro, a música ou o parkour na sua vida? Tem muita gente que não sabe, né? Eu sou músico, mas sou um músico meio vagabundo, assim. Eu nunca estudei música de verdade, eu nunca parei para fazer aula de música, né? Eu sempre gostei da música. E, por incrível que pareça, eu nunca gostei de piano, nunca gostei de teclas, mesmo sendo meu instrumento. A música veio primeiro, porque eu frequentava a igreja, e aí um dia que eu decidi que eu nunca mais ia pra igreja, porque eu não fazia nada, tava meio de saco cheio de tanto tempo ficando pra igreja, os caras me convidaram a tocar teclado na igreja. Mas era para eu tocar, para fazer base pro tecladista que já tinha um outro tecladista, eles queriam mais um cara para tocar, para ter 2 tecladistas. Eu falei, o quê? Que eu vou ficar fazendo base pro cara? Eu vou estudar, vou ser melhor que o cara, velho, quero ser o primeiro. E aí eu fui estudar meio que por conta própria, assim. Ele me explicou algumas coisas, como é que montava um acorde, como montava umas notas X, e comecei a praticar, 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 praticar. Eu fui no conservatório que tinha em Osasco, paguei de louco lá, entrei no conservatório. O cara perguntou assim, você sabe ler partituras? Eu falei, sei. Mentira, não sabia. Sabe tocar piano? Sei tocar. Ele, toca alguma coisa aí. Eu toquei uma coisa tão ruim, velho. Eu lembro, assim, 3 notas sequenciais, assim. O cara riu. Falou, eu tenho aula, tenho umas 5 aulas até o final do ano. Você quer fazer minhas aulas? Eu falei assim, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para pagar no conservatório. Ele falou, não, pode vir que eu te dou essas 5 aulas até o final do ano. Se você mandar bem, eu te dou uma bolsa o ano que vem. Eu falei, irado. Cara, eu comi essas 5 aulas como ninguém, assim. Como eu não sabia ler música, eu ficava decorando os dedos do cara e a sonoridade da música. Para mim, a música, no começo, ela era muito cor, cheiro, movimento, menos matemática, né? E aí, essas 5 aulas eu aprendi bastante coisas que me fez usufruir disso por muito tempo. Então, essas 5 aulas eu estudo elas até hoje, assim, e vou trocando, vou mudando. Tem uma hora que você entende algumas sacadas da música, que uma informação nova que você pega muda 1000 jeitos. Uhum. Então a música veio antes. E aí eu tocava na igreja, passei a tocar mais vezes, passei a tocar com uma galera. Sempre gostei muito de ouvir músicas e tirar de ouvido. Então, o meio tem essa facilidade. E eu gosto de trazer isso pro parkour também, né? Mano, inclusive mesmo uma coisa. Você disse que você fez parkour numa apresentação? Num show? Como que foi isso? Tipo... Cara, essa história de fazer parkour em shows, isso rola há muito tempo, assim. Fiz o último Rock in Rio, fiz a abertura do show do Gil. Caralho. Putz, tem várias coisas muito boas. Lançamento da moto da Yamaha na América Latina, os caras chamam a gente para fazer uma performance e tal. Normalmente entra quando é para evento corporativo, é para criar uma apresentação de impacto e aí revela o produto que essa empresa quer mostrar. Ou eles querem passar uma mensagem de superação.
Então, chama o parkour para contar uma história. Então, existe uma direção, existe uma história em que o parkour vai lá. Não é só chegar lá e pular. Então, tem uma interpretação, tem uma dança, tem um vídeo que passa, tem uma movimentação X. E aí, na hora que você começa a pular, você fala, nossa, mano, você tá irado. Aí, claro, eles montam uma estrutura que você possa pular, simulando prédios, simulando casas, simulando obstáculos eletrônicos, enfim, pode ser qualquer fantasia, né, dentro de um show. Mas é essa coisa, assim, você tem uma história e você precisa contar essa história, aí o produto chega. O produto pode ser revelar uma moto, um carro, pode ser uma mensagem, pode ser o Gilberto Gil que vai entrar no palco quando você estoura uma parede, pode ser um show no Rock in Rio, enfim, pode ser várias coisas. Lançamento do celular da Samsung, teve um trabalho muito legal que a gente fez no Rio, cara, que foi um dos primeiros que eu montei meu time como eu queria, assim. E aí, Samsung liga, ó, a gente quer uma apresentação de parkour no Rio de Janeiro, você tá em São Paulo, mas a gente quer que você monte um time lá, a gente te leva. Eu falei, ó, mas eu não quero montar um time do Rio porque eu não treino com os caras do Rio, eu quero montar um time daqui de São Paulo. E aí eu liguei para os caras do Rio, na época que trabalhavam bastante, falei, ó, Samsung tá rolando um negócio assim, 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 assado, queria saber se tudo bem eu descer aí pro Rio e fazer o evento na terra de vocês, tá? A gente tinha um pouco esse respeito, né? Porque cada um trabalhava no seu estado ali, desenvolvendo. No final, eles iam gastar mais dinheiro me levando pro Rio de Janeiro para performar e montando um time lá do que alugar uma van e levar todo mundo daqui. E lá foi lançamento do celular da Samsung, na época que ele fazia fotos, tirava várias fotos suas e montava uma foto só, igual aquelas fotos de revista do Sim. movimento. Então eles montaram todo um ambiente de parkour e a gente ficava lá treinando para as pessoas tirar foto nossa e testando essa qualidade do celular. Da Então hora. isso foi muito irado também. Inclusive, mano, quanto tempo de treino pra tipo assim, pra uma apresentação, tipo Rock in Rio, a da Samsung, que vocês treinam por quanto tempo? Por quanto que vocês precisam treinar a apresentação, né? Tudo mais. E isso você está perguntando com a galera que já manja, né? Uhum. Depende muito do que. O Rock in Rio a gente ensaiou. É que o Rock in Rio era mais um corpo de baile, era 7 dançarinos, eu era o 8º cara do parkour. Então, em algum momento tinha um parkour, em algum momento tinha um b-boy, em algum momento tinha pessoas específicas. Mas a dança a gente ensaiou, acho que por mais de 5 semanas, assim, porque a gente tinha 21 coreografias. Esse da Samsung não teve ensaio. Esse da Samsung, como era meio livre, você faz o movimento que você quiser e vai ali e faz, e as pessoas vão tirando foto. O lance do Gilberto Gil que eu te falei foi no Itaú, era um evento do Itaú Cultural. Lá a gente ensaiou 3 dias. Era eu e o Leandro Dal, que eu falei, e mais 2 amigos b-boys. Depende muito da demanda. Teve um da Yamaha que a gente ensaiou uma semana, mas assim, todo dia, uma semana, para chegar no dia, ensaiar mais 2 dias seguidos no palco e passar. Mas porque tinha uma movimentação de parkour mais complexa. Então depende. E também, para cada evento que eu faço, para cada grupo de cliente que eu tenho que atender, eu tenho que selecionar quais são as pessoas que vão condizer com aquele evento, né? Então tem dança, então eu preciso da galera que faz parkour e que dança. Ah, é só acrobacia da pesada, então só chama a galera que faz acrobacia da pesada. Ah, é um parkour mais sussa, mais plástico, então eu vou chamar a galera que é mais do teatro, que tem um corpo mais plástico e tal. Então, o time eu monto de acordo com a necessidade do que eu preciso. O Rock in Rio, por exemplo, não fui eu que estava à frente, foi o Henrique Lima, um bailarino que coreografou o corpo de baile, e ele me chamou para dar esse molho na hora que o palco era todo bonitão, então tinha uns negócios para pular no palco. Aí eu fui aí, mas tive que aprender a dançar as coreô, tive que aprender um monte de coisa com a galera. Uhum. E quando, tipo assim, você tá lá, você já tá se apresentando e tal, mano, é muito tenso. Quando que você vê um monte de pessoas, assim, deve ser muito tenso, deve ser muito tenso. Cara, eu tenho um lance assim, eu não sei, comigo não funciona, essa tensão não rola na hora. Eu acho que eu entro numa meditação ali minha, no universo do que eu tenho que fazer,
na certeza que vai dar certo, na certeza que as pessoas vão gostar, porque eu ensaiei aquilo pra caralho, que eu vou lá, executo, e quando eu termino, aí me vem o lance do que aconteceu. Eu falei, caralho, foi foda, velho. Tio, fulano tava na plateia, fulano filmou, fulano isso e tal, não sei o quê. Mas até apresentar, eu entro num estado de concentração tão grande que eu não consigo muito me importar para quem está assistindo, para quem que é, porque eu sou mais um artista que estou ali, sou merecedor de estar ali, saca? Se eu começo a pilhar de quem vai estar no palco, quem não sei o que lá, quem vai fazer isso, eu começo a colocar uma sobrecarga de responsabilidade em mim que talvez mais me atrapalhe do que ajude. Importante eu sei que é, porque se não fosse, a gente não estaria no evento. Mas, por exemplo, quando eu tinha 23 anos, eu fui entrevistado pelo Jô Soares. Era meu sonho assistir o Jô, ir lá um dia na plateia. Aí ele me chama para me entrevistar sozinho. Fui lá, foi irado, fiz a conversa, bateu o papo e tal, acabou. Cara, só me caiu a ficha que eu fui entrevistado pelo Jô Soares dias depois. Falei, nossa, mano, eu fui na parada que eu sempre sonhei. Que irado, saca? Então, até hoje, assim, quando eu penso nisso, eu falo, caraca, velho, que irado que eu fui nesse rolê, saca? Que responsa que foi, assim. Mas, Cara, mas tem gente que no momento, velho, arrega, a gente passa mal. Vixe, já tem história de começar a apresentação, o cara tem que sair pra ir no banheiro com dor de barriga, sabe? De nervoso. Isso rola. deve ser muito legal, tipo assim, tipo, tu pensa, cara, eu já participei do Rock in Rio, mano, tá ligado? É irado, Ô, velho. velho, eu não te falei, mas infelizmente a gente vai ter que sair agora, tudo bem? A gente vai ter que acabar agora. É por conta que é o seguinte, né? É por conta que é o seguinte, eu tô com pouco tempo hoje. Eu fui descobrir isso, tipo, um minuto antes da gente começar, É, e eu não podia falar, né? Não deu tempo pra mim falar. E é o seguinte, né? Eu resolvi fazer assim em pouco tempo, por quê? Por conta que eu tô há 2 semanas sem postar vídeo, por conta que eu tava com ah, problema no meu tablet. E se eu fico mais uma semana, YouTube me fode. pode crer. Não é verdade? Tem que manter, né? Tem que manter lá Uhum. e tudo mais. E, mano, eu tenho uma última pergunta pra você. Eu te contei, né, que quando criança queria fazer parkour e tudo Sim. mais. Cara, é sério, era o meu sonho fazer parkour quando criança. Só que eu nunca cheguei a fazer. E eu queria te perguntar, existe uma idade específica para começar? Tipo, tem, tipo assim, a partir de tal idade tu não pode mais fazer. Tem isso? Não, não tem, cara. Você tem aulas de para idoso, tem aula para adulto, tem aula para criança, tem aula para bebê, tem aula para todo mundo, assim, para deficiente. É um grupo muito amplo o parkour, porque o parkour ele não vai te cagar regras de movimentos, né? Ele vai descobrir os movimentos que você tem e assim, talvez para você que, sei lá, anda de cadeira de roda, um parkour para você vai ser subir uma calçada e a gente vai trabalhar isso, sabe? Parkour para você pode ser várias outras coisas, várias outras formas de passar um obstáculo, vários outros obstáculos. Então, o parkour trabalha nisso, assim, é o seu espaço, é a sua ressignificação do seu espaço. Você só precisa de alguém do seu lado que vai conseguir trabalhar isso com você, né? Eu adoro dar aula para bebê, velho, tipo criança de 3, 4 anos que está desenvolvendo, amo, acho o máximo, mas eu estou optando ultimamente por não dar, porque você precisa de um lugar mais seguro, a criança, bebezinho se machuca mais fácil, tudo mais, mas cara, é uma diversão. Ultimamente estou dando mais aula para adolescente, porque eu posso ir para a rua, espaço aberto, todo mundo de máscara e tudo mais, do que dar aula para criança muito pequena. Adulto nem se fala, adulto é incrível dar aula para adulto, porque ele já vai com a cabeça de que ele precisa aprender um movimento, um esporte novo, mas tem o cuidado que não pode se machucar, porque tem que trabalhar. Se machucar, não trabalha, não paga as contas e é todo um outro processo. Então, para cada grupo, você tem aulas diferentes, né? Para idoso, você vai dar aula para a galera mais idosa, mais velha. É um outro tipo de movimentação, não é mais impacto, é só movimentação ali fluida, né? De sentar, rolar, ir para o chão, subir, levantar, rolar de novo, sem impacto, porque a galera que não pode mais ter impacto. Mas para qualquer idade, velho. Sim. E você tem, até incrementando essa tua pergunta, você tem duas formas de aprender parkour. Uma é você paga um professor para te ensinar, e aí o cara vai te dar atenção. A outra é você só chega no treino.
Você descobre onde tem um, pergunta para alguém, cola no treino e vai, velho. Pede ajuda e fica lá praticando. Ah, que da hora. E Eu foi o que eu vou, fiz com o piano, assim. Tipo, eu ia lá, o que eu faço no piano? É isso aqui. Aí ficava lá, sozinho, ó, estudando. eu vou tentar achar um lugar onde tem, daí eu vou treinar e tudo mais. E, né, tem que aproveitar a oportunidade e tudo mais. E, velho, eu adorei falar com tu. Inclusive, a nossa conversa ainda não acabou. Eu quero te convidar para participar novamente, por conta que Boa. eu não sei se tu percebeu, mas tem ainda muita coisa pra gente falar. Não sei se Tem. Mano, eu espero que tu tenha gostado, e então eu já tô te fazendo um convite para participar de novo, ainda esse mês ainda. Daí a gente Demorou. de novo. E, velho, muito obrigado, eu espero que tu tenha gostado. Eu adorei ser um cara Eu muito também, cara. Pô, fiquei muito feliz pelo convite aí, achei demais também. Ouvi bastante os outros podcasts entre ontem e ah, hoje, para entender como é que era tudo. Mas uhum. uma honra, cara, um prazer mesmo. Fiquei muito feliz. E vamos sim, vamos falar, vamos fazer mais, vamos falar mais sim. É uma honra, pô. Inclusive, você quer divulgar alguma coisa? Cara, bom, eu tô em São Paulo. Se alguém quiser fazer aula, quiser experimentar, eu tenho um grupo que chama Grupa, que é um grupo mais de pesquisa corporal com dança e parkour, que é gratuito. Por enquanto está gratuito. Talvez a gente tenha uma demanda de necessidade só para manter um grupo. Mas é um lugar irado, tá? E por incrível que pareça, só tem mulher nesse grupo. De repente, só mulherada montando, a gente juntou. O que é muito massa, porque levanta um movimento feminino muito irado no parkour. E quiser aula particular, entre em contato comigo, aí é outra história. Se quiser treinar com a gente, é só chegar no treino, então tá tudo certo. Então, Acho que meu contato tá no flyer que você postou no Instagram, que é Danilo aham. J. Alves. E é isso aí, tá tudo fácil hoje em Então dia. é isso, mano. Falou aí, boa noite e até outro dia. Valeu, irmão. Obrigadão. Boa noite. Igualmente.